E olharão para mim, a quem transpassaram, ou olharão para mim, porque o transpassaram. O que diz, de fato, o texto do profeta Zacarias, capítulo 12, e o verso 10. É sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje, baseando os nossos comentários na polêmica existente ali no texto do profeta Zacarias. Nós temos uma aplicação desse texto dentro do chamado Novo Testamento, o escrito Vini de Sarim, os escritos nazarenos, chamado também de Brit Hadashah, onde os discípulos entenderam que o capítulo 12 do profeta Zacarias, a quem o texto não deixa dúvidas de que está falando diretamente do próprio Hashem, do próprio Criador, do próprio Deus, eles entenderam que o texto se aplicava e se cumpria perfeitamente na pessoa de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Né? E, por outro lado, nós temos uma tradução ou traduções da Bíblia, traduções judaicas, né, da Bíblia hebraica, aonde os rabinos eles praticamente modificaram o texto, ou seja, eles fizeram uma tradução que praticamente sugere uma outra construção gramatical na língua hebraica. Então você tem Vehibitur Elai, Asher Et Asher Dakaru, e olharão para mim a quem o transpassaram. As traduções judaicas praticamente assassinaram, eles praticamente anularam, ao mínimo, duas expressões que aparecem dentro do texto hebraico. A primeira expressão é a expressão Elai, que é para mim. Ela tem esse sentido de direção ali pessoal, ou seja, para ele, trazendo para olharão para quem? Para mim, né? Verkibitu Elai. E quem seria o objeto direto ou o alvo dessa ação de olhar? Né? O próprio texto hebraico ele indica isso. Existe dentro da língua hebraica uma partícula chamada de objeto direto, que é o objeto direto do verbo. Ela vai mostrar quem vai sofrer a ação verbal. Então, é muito comum. Você pega, por exemplo, Bereshit, capítulo 1, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Elohim. Né? O que Elohim criou? Et Hashamaim ve et Haaretz. Ou seja, quem sofre o ato de criar os céus e a terra. Isso é indicado pelo que dentro do texto? Pela partícula et. E depois pela expressão veet, que vai aparecer com um vav, né, conectado à partícula. Então, esse recurso ele é muito comum dentro da língua hebraica, e ele vai indicar o que o verbo vai fazer ou quem vai sofrer a ação do verbo, na verdade. E em Zacarias capítulo 12, verso 10, nós encontramos praticamente essa expressão. Ela vai aparecer dentro do texto hebraico, ela aparece dentro do texto hebraico. Vou tentar mostrar para vocês, ver se eu consigo. Não consegui. Né? Ela aparece dentro do texto hebraico, indicando que aquele a quem olhariam para ele, este mesmo seria transpassado. Né? Verhibitu Elai, e olharão para mim. Quem é esse para mim que olharão? Aí o texto vai dizer, Et Dakaru, Asher Dakaru. Asher, aquele que o transpassaram, ou a quem transpassaram. Dakaru ali vem, transpassaram ele, né? Você tem uma terminação ali, o shuruk no final indica essa terminação. Então, as traduções judaicas praticamente tiraram o Elai e tiraram a partícula et. Adulteraram e deturparam completamente as versões hebraicas. Aí eu acho interessante que eu vejo rabinos na internet falando de deturpações e adulterações dentro do texto do chamado Novo Testamento, mas na verdade, e até acusando, falando que a Roma adulterou o texto, mas na verdade eu vejo muitos rabinos fazendo esse tipo de coisa dentro do próprio texto hebraico. Por quê? Por quê? Para não dar um embasamento, não dar recursos teológicos para reforçar ainda mais as convicções cristãs e judaicas messiânicas acerca de Yeshua, dado que o capítulo 12, verso 10 de Zacarias, ele aparece lá em Yohanan, João, capítulo 19, o verso 37. O texto vai dizer assim, justamente no momento em que Yeshua está sendo crucificado, momentos antes de morrer, o texto vai dizer assim, no versículo 36,
E isto aconteceu para se cumprir a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí cita Salmo. Aí depois o texto diz: e outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Ou seja, aqui você tem uma citação direta do capítulo 12, verso 10 de Zacarias no Evangelho de João, e os discípulos compreendendo que se tratava exatamente lá em Zacarias 12:10, se tratava de Yeshua. Mas a questão é, lá em Zacarias 12:10, não é o próprio Hashem que está falando? Não é o próprio Elohim que está falando? Não é o próprio Deus falando? E aqui eles estão entendendo que se trata agora de Yeshua. Ou seja, percebe-se que a visão de Yeshua, a perspectiva que os discípulos tinham de Yeshua, ela ia além, ela sobrepujava a uma visão meramente humana, que é justamente o que muitos fazem nos dias atuais e tentam convencer as pessoas de que Yeshua era um mero homem. É claro, ele era homem, 1 Timóteo 2,5 fala isso, só que ele não era um homem comum. Né? Nós temos ali, conforme diz lá em Hebreus 1:3, que ele era a expressa imagem da sua pessoa. Ele era uma manifestação do próprio Criador aqui na Terra. Uma manifestação. Ele não era o Criador, ele era a manifestação do próprio Hashem aqui na Terra. E os textos do Novo Testamento, ao fazer esse tipo de aplicação, deixam basicamente isso muito claro. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Você sugere uma interpretação diferente para Zacarias 12:10? Você sugere uma compreensão diferenciada de Zacarias 12:10 dentro de uma perspectiva judaica messiânica, tendo que os discípulos entendiam que esse texto se tratava do próprio Yeshua? Qual é a sua opinião acerca dessa perspectiva, dessa visão? Deixa aí nos comentários. Gostou desse material? Não deixe de curtir, compartilhar e comentar, né, sobre esse conteúdo para que o YouTube também entenda que esse material é relevante e compartilhe com mais pessoas. Eu quero desejar um forte abraço para vocês. Eu vou ficar aguardando vocês aqui no canal Or Torá no próximo material. Shalom, shalom.